Gente, olha que linda que tá a minha florzinha. Jasmim Carolina, tá carregadinho de flores. Olha só. Esse aqui é o Jasmim Carolina. É uma trepadeira bem delicada, de flores delicada. Olha só esse cacho aqui. Esse aqui é um galinho bem comprido que tem aqui. Olha só lá em cima, gente, como tá bonito. Olha só, tem um perfume bem delicado, tem que chegar bem pertinho para sentir. E é uma trepadeira, ela se enrosca, se enrola no seu tutor, mas é uma trepadeira assim, que tem uns ramos bem delicados, então ela não fecha muito a estrutura. O interessante, se você quiser fechar uma estrutura, é colocar mais que um pé. Eu tenho aqui no meu jardim um pé dela, mas todo ano eu faço a poda também, né? Após a floração eu faço a poda. E no inverno ela dá essa explosão de flores. Olha que bonitinha, gente. Tá bem floridinha. Depois que eu fiz a poda na buganvília, que eu tenho uma buganvília aqui em cima. Depois que eu fiz a poda na buganvília, ela ficou maravilhosa. Encheu de flores. Vocês já conheciam essa flor? Olha que bonitinha. Formato de sino. Uma gracinha essa florzinha. Ela vai tanto bem no sol o dia todo, quanto o sol uma parte do dia. O que vocês acharam do Jasmim Carolina? Lindo, lindo, gente. Mais uma florzinha aí para alimentar os beija-flores no inverno. E trazer essa beleza toda para o nosso jardim. Olha esse cantinho aqui, gente, que lindo que tá. Aqui atrás, ó, tem a flor de São João amarela, atrás. E aqui na frente o Jasmim Carolina. Uma trepadeira bem delicada para se ter no jardim, que dá essas flores amarelas, linda, linda. E é bem durável, gente. O perfume tem que chegar pertinho para sentir, mas como tá cheio de flores, eu tô sentindo o perfume até de longe. O que vocês acharam do Jasmim Carolina? Bem bonito, né, gente? Olha só o caule dele, tá bem grossinho, mas faz bastante tempo que eu tenho. Eu plantei junto com o Jasmim dos Poetas. Acredito que tem uns 4 anos mais ou menos. 4, 5 anos. Por aí. Uns 5 anos, acredito que tenha já. Então, até que não tem um caule muito grosso, né? Ó, essa é a grossura do caule. E esses outros galhos aqui que florescem são bem fininhos. Mas eu amo essa florzinha, acho muito bonitinha. Olha só, desse lado tem o sapatinho de judia que eu cultivo aqui no meu beirado. Faz um tempinho já que ele começou a florescer e tá ficando cada dia mais bonito. Dessas flores pendentes, olha só. Na cor amarela e o marrom, né? Aqui tá minhas petúnias, começaram a ficar bonitinhas, estão se ramificando. Essa é uma época bem boa para plantar petúnias, que é mais fresquinho. Estão ficando bem bonitinhas. Aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, a minha lobelia tá bem bonitinha aqui também, que eu plantei uma mudinha aqui. O ano passado eu tinha ela aqui, vou deixar a foto pra vocês. É azul, bem bonita. E eu plantei novamente uma mudinha que eu fiz de galho aqui. E aqui, gente, essas aqui eu plantei de semente, porque a branca que eu tinha aqui morreu, mas ela deixou sementinhas. Então eu semeei a sementinha aqui, ó, e nasceu um monte de mudinha da branca, da cor branca. Que eu acho que vai dar um contraste bem legal do branco, né, com azul e com um roxinho. E aqui o sapatinho de judia, gente, olha que lindo que tá. Depois eu quero subir ali no beirado e mostrar pra vocês
O que que eu faço pra deixar ele assim, ó, né? Aqui no beirado, que segura ele aqui no beirado. Então hoje eu vou subir na escada e mostrar bem de pertinho pra vocês. É bem fácil, eu coloquei uma argola, um arame liso na parte que segura a calha. Mas as flores estão bem altas. Não é fácil pra mostrar, porque ela dá uma flor bem comprida, o sapatinho de judia dá uma flor bem comprida, gente. Vai alcançar aqui mais ou menos, ó. Mas como a recém tá se formando e a floração dura bastante tempo, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só que bonito, não parece um sapatinho? Quando tiver bem comprido vai ficar bem legal. Então essa parte que ela vai crescendo, ó, ela cresce aqui. Então, por isso que fica bem comprida. Deixa eu mostrar desse lado aqui pra vocês verem como tá bonito esse lado aqui. Olha só. Aqui tá o meu arco de rosas. Tô sem nenhuma rosa, mas daqui a pouco, gente, vai começar a florescer. Isso aqui vai ficar lindo, cheio de rosas. Lá atrás tem a flor de São João, que é amarelinha também. Mas agora quem tá enfeitando esse meu jardim aqui é o sapatinho de judia, que começa a florescer no inverno, floresce durante a primavera também, fica muito, muito bonito no jardim. Uma planta que você pode cultivar tanto com sol o dia todo, como só uma parte do dia. Ou na parte da tarde, ou até o meio-dia, que fica lindo. Olha só, gente, não dá um charme na frente das janelas. Ajuda a enfeitar, né? E quando as petúnias também estiverem bem compridinhas ali, ó, vai ficar bem bonito. Ano passado as petúnias estavam lindas, mas agora com esse que tá bem fresquinho, elas vão se desenvolver bastante, vão ficar bem bonitas. Vou subir aqui em cima agora, gente, pra mostrar pra vocês. Olha só, aqui é a calha. E aqui eu fiz uma argola de arame liso, ó. E apoiei aqui na calha, né? Coloquei por dentro. E eu passei o galho por dentro. Claro, quando eu passei, era fininho ainda, agora o galho já engrossou, né? Então, o que que eu fiz para guiar ela até aqui? Eu coloquei uma linha mesmo, um barbante. Então, eu guiei o barbante, deixa eu mostrar. Tô aqui em cima, ó. Eu peguei o barbante, amarrei do outro lado e fui passando por meio das argolas. E fui passando o galinho conforme ele foi crescendo, por meio dessas argolas aqui, ó. Em cada parte dessa aqui, ó, da calha, eu coloquei uma argola dessa aqui. Então, fui passando pelo meio da argola. Aqui já tá cheio de cachinhos se formando, olha só. Cachinhos novos se formando. Tô filmando cedinho, gente. Hoje amanheceu 8 graus, aqui tá bem friozinho. A St. Patrick's tá tão bonita agora que tá bem frio. Olha só, tá bem bonito esse aqui da mesa. Olha só, gente, o jasmim dos poetas tá cheio de botões, tá quase abrindo. Eu quero mostrar de pertinho pra vocês. Essa St. Patrick's aqui tá bem bonita também. A que tá demorando a abrir as flores é a minha... Como é que é o nome dessa aqui? Essa aqui é a Kalanchoe. Tá demorando um pouquinho a abrir as flores dela. E as mudinhas, gente, que eu plantei aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é o meu pergolado, deixa eu mostrar certinho pra vocês verem. Aqui tem bancos. Esse piso aqui foi eu que fiz de tijolinho à vista. Olha só que bonitinha que tá a minha... Como é que chama? Essa aqui são mudinhas. Mudinhas que eu fiz da ametista, gente. Olha só. Tá com flores já, tá bem bonitinha. Então, essa aqui eu plantei faz um tempinho já aqui. E essa aqui eu plantei há pouco tempo. Plantei de galho. Acredito que não tá enraizada ainda. Faz o que eu plantei aqui? Faz, de repente, umas 3 semanas. E olha só, não secou nenhuma folha, mas também aqui é frio, né, gente? Então, é fácil, mais fácil de plantar assim direto no chão, mudinha de galho. Então, ela tá bem bonitinha, ó, não secou nenhuma folha. Pelo jeito, vai pegar. Vai ficar bem bonito ao redor desse vaso aqui, né? Olha só. Quando elas estiverem bem floridas, vai ficar bem legal. O sol tá começando a pegar no jardim. No próximo vídeo eu quero replantar essa planta aqui que eu comprei agora há pouco tempo. Não vou dizer que planta é. Quem sabe que planta é, diz aí, gente. Quero replantar, colocar num vaso maior, porque eu comprei e coloquei
esse apoiador aqui, ali, mas eu não troquei o vaso, ó, é o vaso da floricultura ainda. Mas é bem bonita essa flor, vocês vão gostar. Próximo vídeo eu quero plantar com vocês. Então deixa eu mostrar esse meu caminho, o banco de jardim lá atrás, gente, ó. Muito aconchegante. Pega esse primeiro solzinho da manhã. Olha só o meu jarrinho aqui que ilumina a noite. Tá iluminando bem a noite, gente, tá bem bonitinho. Hoje eu passei uma aguinha aqui nesses pisantes, porque tava tão sujo, porque choveu esses dias. Então aqui tá o vasinho que eu plantei com vocês, ó. Esse vasinho aqui que eu plantei com vocês de galinho, olha só, já pegou, gente, já tá com flores. Olha que bonitinho, coloquei aqui pra enfeitar aqui. E esse lado aqui é aquele outro que eu plantei também de lobélia. Olha como tá bonitinha a lobélia. Logo, logo vai estar florida. Olha só. E aqui é um vasinho que eu tenho de... Ai, como é que é o nome desse aqui? Esqueci. Olha que bonitinho. Esse aqui é Amor Perfeito. Olha que gracinha, gente. Muito bonitinho. Gostou daqui também. Troquei a água agora de manhã, dei uma lavadinha nesse bebedouro, porque de 2 em 2 dias a gente suja, então tem que lavar. Tá bem bonito o manacá da serra, não. Tá terminando a floração já, olha só. Tá super florido, tem poucos botões ainda pra abrir. Muito bonitas as flores, né, do manacá da serra. Tá plantado num vaso bem pequeno até. Tem que molhar todo dia, gente, senão, um vaso muito pequeno, né, senão acaba murchando. Mas olha que gracinha, quero colocar ração aqui agora pros passarinhos. Tá um solzinho bem gostoso hoje. Nesse friozinho é bom sentar ali no solzinho, né, pra esquentar. A Justiça Vermelha tá com as flores bem bonitas, ela soltou uma nova remessa de flores. Então, a Justiça Vermelha, ela pode ser cultivada tanto a sol pleno quanto na meia sombra. Ela fica aqui atrás da laranjeira, ó. Ela pega sol, pega bastante sol. Mas... e dá certo, olha só. Uma parte do dia ela pega sombra, pega um pouco de sol. Ela pega mais sol no verão, né? Porque o sol é mais forte. A Marianinha, a gente tá com poucas flores. Olha só. Essa é a Marianinha. Tá com poucas flores agora, mas já floresceu bastante. Tá acabando a floração, de certo. Quero ver se coloco raçãozinha agora pros passarinhos aqui. Mas tá muito gostoso esse solzinho, né? Vontade de sentar ali e ficar curtindo esse solzinho. Essa aqui tá bem bonita também. Até eu tenho que adubar ela. Mas ela tá cheia de botãozinho. Não dá certo de eu mostrar uma flor aberta pra vocês, né? Tá carregada de botãozinho. Esse aqui é o véu de noiva. Sentar um pouco aqui pra curtir o solzinho, gente. Olha que gostoso esse solzinho. E aqui do lado eu tenho um pé de boldo, ó. Quem gosta de um chazinho de boldo? Deixa eu ver. É cheiroso, né, gente? A folha do boldo é cheirosinha. Até que tem um cheirinho bom. Até que tem um cheirinho bem bom. Tem um baita de um pé de boldo aqui do lado. Deu certo que eu não precisei cortar ele. Tá bem bonitinho. Então essa é a visão daqui. Agora tem poucas flores, né? Eu fiz bastante podas aqui no jardim. Mas na primavera e verão isso aqui vai ficar cheio de flores, gente. Vai ficar bem legal. Só escutando o barulho dos passarinhos. Só curtindo. Deixa eu mostrar pra vocês uma florzinha que eu tenho aqui que tá tão bonitinha, gente. Que é o meu brinquinho de princesa. Não posso deixar de mostrar. Esse brinquinho de princesa que eu ganhei de presente. Olha que gracinha. Tá tão bonitinho. À noite deve ter caído uma serração, tá tudo molhado. As plantas estão todas molhadas. Mas o vidro do carro até parecia gelo, gente. Até parecia um gelinho, assim, de tão frio que tava. Olha que bonitinha. Linda essa flor, né? Esse aqui é o terceiro pezinho que eu tenho dela. Já tive 2, gente, acabou morrendo.
Mas esse aqui tá super bonitinho. Aqui bem do ladinho do Manacá da Serra. Olha só como tá o jasmim dos poetas. O botãozinho tá quase. De repente no próximo vídeo eu já vou mostrar ele pra vocês. Todo florido, olha que lindo, gente, tá carregadinho de flores. A minha mãe tem 2 pés dele que eu fiz mudas, eu fiz uma muda e dei pra ela. Tá bem grande e eu acho que o outro que ela tem, ela que fez a muda daí. Porque é bem fácil, pega bem fácil através de galhos. Então, eu não sei se ele fica no mesmo tempo do Jasmim Carolina. O ano passado não ficou, vamos ver esse ano. Tá lindo, né? Mas o Jasmim Carolina aqui também tá um charme, né, gente? Olha só. As flores amarelinhas, formato de sino, perfumada, mas tem que botar, chegar o nariz bem pertinho pra sentir o perfume dela. Linda, linda, né? Esse cantinho aqui mesmo tá carregadinho de flores. Olha só. Os passarinhos também faceiro hoje. Quero ver se coloco raçãozinha agora ali pra eles. Olha que bonitinha. O que vocês acharam do Jasmim Carolina? Lindinho, né, gente? Que pena, agora tem um barulho de uma máquina. Não sei que máquina é. Mas agora eu vou colocar a raçãozinha aqui pra eles. Eles já descobriram a ração aqui, gente. Eles amam. Eles gostam bastante. Ah, terminou o barulho. Bom. Gente, tem um beija-flor que ele chega bem pertinho de mim. Eu não sei o que ele quer, se ele quer me enfrentar ou se ele quer fazer amizade comigo. Ele tá por aqui agora, vamos ver se ele vai chegar aqui pertinho de mim. Eu quero mostrar pra vocês. Tão bonitinho, é um beija-flor que eu vi por essas últimas semanas, gente. Diferente. Bem verdinho, ele tá ali, ó. Tá mexendo ali Tá mexendo no furo do tijolo ali, não sei o que ele quer ali. Que beija-flor estranho, vamos ver se ele chega aqui pertinho de mim. Esses dias eu fiz assim com a mão, ele chegou bem pertinho, gente. Bem bonitinho. Vem cá, beija-flor, vem. Que estranho, gente. Por que ele tá mexendo aqui no buraco de tijolo? Será que tem mel ali? Bem estranho. Mas não sei se beija-flor também come bichinho, acho que come, né? Então já coloquei a raçãozinha aqui. Mas esses dias eu tava bem aqui, ó. E esse beija-flor chegou bem assim pertinho de mim e ficou parado. Ficou parado aqui na minha frente, voando na minha frente. Eu não sei o que ele queria. Se ele queria me enfrentar, né, por eu estar aqui perto das flores, eu até fiquei com medo dele me morder. Eu fiz assim com a mão, ele chegou bem pertinho. Eu disse morder, morder não, né, bicar. Fiquei com medo dele me bicar. Então coloquei a raçãozinha aqui. Tem água limpa aqui pra eles. Ah, eu queria que esse beija-flor viesse aqui, eu queria mostrar pra vocês. Queria mostrar pra vocês, muito bonitinho. Ele não tem medo, chega bem pertinho. Gostoso esse cantinho, né, gente? Pra sentar aqui, ó. E ficar ouvindo os pássaros. Outra coisa que eu quero fazer hoje aqui no jardim, quero mostrar pra vocês, eu quero podar essa planta aqui, ó, gente. Olha só, tá saindo uma flor. Essa aqui é a... Ai, esqueci o nome agora. É a... Socorro. Lembrei o nome, gente. Hipomeia rubra. Vocês lembram que ficou linda, gente? Ficou linda, né? Mas agora tá sem flores, eu quero fazer a poda. Eu tirei a azulzinha daqui também, porque ela tá sem flores. E como no inverno não pega nada de sol aqui, eu botei ela mais no sol e tirei daqui. No inverno até eu posso colocar uma samambaia aqui, gente.
ou uma planta assim mais de sombra, porque não pega sol nessa parte aqui no inverno. Então eu quero ver se faço a poda também. Ela tá bem verdinha ainda, mas eu tô um pouco agoniada porque pôs um monte de passarinho aqui e eles estão fazendo muita sujeira ali no chão, gente. Eu quero mostrar pra vocês muita sujeira mesmo em cima das minhas plantas. Então, eles que posem lá na laranjeira. Em outra árvore aqui, porque aqui na parede não dá, né? Suja muito a parede, então eu quero passar um repelente, quero mostrar pra vocês. Pra evitar que eles sujem tanto essa minha parede aqui. Porque eles fazem sujeira a noite toda. Precisa ver a sujeira que tá aqui embaixo, gente. Eu não dou conta de limpar. Olha a sujeira que fica aqui. Essa aqui é tão bonita. Esse aqui é o camarão vermelho. E olha só a sujeira do coitadinho. Olha só. Não dá, né? Então eu vou ter que passar esse repelente aqui. Tenho dó. Mas fazer o que, né, gente? Olha só. Suja muito. E olha o chão. A parede ainda eu consigo limpar, mas o chão, como é brita, fica mais complicado. Então eu quero ver se passo esse repelente para eles ir posar em outro lugar, porque aqui eles estão acabando com tudo. Se eles não fizessem tanta sujeira à noite. Mas olha só a parede. A parede ainda eu consigo limpar, mas o chão e as plantas é mais complicado. Então hoje já é no outro dia, eu vou fazer a poda da Ipomoea rubra. Eu faço uma poda até bem drástica, gente. Vocês não precisam fazer essa poda que eu faço. É porque ela tem um crescimento muito rápido, em um ano ela cresce tudo isso aqui. E eu só tenho esse espaço para ela, então eu faço essa poda todo ano. Eu quero ver se eu consigo passar repelente aqui, como eu falei pra vocês. Eu não tenho um aplicador, vou passar um pouquinho de trabalho, mas eu quero ver se consigo passar. Porque é muita sujeira, gente. Eu tenho dó dos passarinhos, mas é muita sujeira. E fica complicado pra mim. Ai, tá bem friozinho, tô encarangada. Tô só com essa blusinha, mas hoje já no outro dia, né? Tá marcando 11 graus, mas eu tô com bastante frio. Tá bem cedinho. As plantas estão tudo cheias daquela aguinha assim em cima da folha congelada. Então quero ver se eu consigo fazer a poda hoje também. Consigo passar o repelente. Ela tá bem alta, né, gente? Eu não vou conseguir chegar bem lá em cima, porque eu só tenho essa escada aqui também. Mas vamos ver o que a gente pode fazer. Então a Ipomoea rubra, ela cresce todo esse tamanho, gente, em um ano. Ela é bem vigorosa. O ano passado eu fiz uma poda bem grande assim também, então eu faço todo ano essa poda nela. Mas para você que tem espaço, pode deixar crescer. Não tem problema. Hoje o Jasmim Carolina tá ainda mais florido, depois eu quero mostrar pra vocês. Tá lindo, gente. Cheio de florzinha amarela. Dá um pouquinho de medo de subir a escada, né? Mas agora faz parte.
sujeira que tá essas folhas. A sujeira de passarinho, uma dó, gente, uma dó mesmo. É uma dó porque acaba com a planta, né? Suja muito. Antes de passar o repelente, eu acho que eu vou ter que lavar um pouco a planta, porque tá muito suja. Olha só, deu bastante poda. Ficou assim, deixa eu mostrar de longe pra vocês, ó. Ficou só um pedacinho lá em cima. Deixa eu mostrar a sujeira que tá nessa parede, gente. Olha só a sujeira. Olha a sujeira que eles fazem. Olha isso. Olha só o caule da planta. Por isso que eu vou ter que passar repelente. Então eu vou lavar primeiro pra depois passar o repelente. Quero ver se eu consigo, porque é muito galho, né? Mas vou tentar, porque não tem condição, olha só. O ano passado não foi assim tão forte. Eu acho que tinha uns 100 passarinhos pousando aqui. Esse é o problema. Daí dá muita, muita, muita sujeira. O Jasmim Carolina tá ainda mais florido hoje. Olha que bonitinho, gente. Bastante flores. Tem uma abelha aqui, ó. Ah, não, não é uma abelha. É uma abelha, né? Uma mamangava. Tem bastante caixinha. Bastante flor pra abrir. Hoje tá mais florido ainda. Olha esse cantinho aqui. Esse cantinho aqui tá um espetáculo. Olha só. Aqui tem um cacho que vai ficar bem pendente. Então ficou assim a hipomeia rubra, ó, cortei bem curtinho. Vocês lembram que ela alcançava quase aqui embaixo, ó. Ela alcançava ali naquele pedestal branco. Ainda tem rosas, olha que bonita minhas rosas. Essa rosa floresce o ano todo, gente, linda, linda, linda. Então ficou assim, eu lavei a parede. Olha que linda que tá, sapatinho de judia. Lavei a parede, gente. Lavei também o caule da planta, que tava cheio de sujeira. Então ficou limpinha. Eu tava tão agoniada com aquela sujeira, porque eu gosto das coisas bem arrumadinhas, né? E tava vendo essas plantas aqui tão sujas. Dei uma lavada aqui na brita também, que o pedestal ficou limpinho. Já posso botar uma planta aqui. Então ficou assim a parede. Perfeita, perfeita não tá, mas... Então agora eu vou mostrar o produto pra vocês. E quero ver se consigo aplicar aqui. O produto é esse aqui, gente, ó. Bombril. Ação por contato e olfato. É uma melequinha, é um grude, tipo um silicone assim, que eles não gostam daquela meleca no pé, os passarinhos não gostam e não sentam mais, ó. Repelente de pombos, morcegos, pardais, até formiga. Se você tem problema de formiga aí, com aroma de canela. Deixa eu ver aqui. Olha só. Então, esse aqui, deixa eu ver se tem indicação de uso, ó. Bombril, indicado para repelir pombos, morcegos, formigas, cortadeiras.
O morcego e a formiga cortadeira. O gel gera um incômodo por ser pegajoso e pela sua característica olfativa, mas não causa nenhum dano ou sequela aos animais. Só que uma coisa muito importante de lembrar, gente, é que tem que colocar bem pouquinho, só uma sujeirinha, porque se colocar uma camada muito grossa, o passarinho pode ficar grudado ali. Pode ficar, gente, ele fica grudado, porque o passarinho é muito levinho, muito assim, como é que se diz? Ah, esqueci a palavra agora. Ele é muito delicado, né? Então, isso aqui é um grude mesmo, ele gruda. Então, tem que ser bem pouquinho. Aqui, ó, a gente tem um aplicador, acho que no material de construção que a gente compra, esse aplicador que encaixa aqui para empurrar aqui. Mas eu não tenho, eu vou tentar empurrar mesmo com uma... Como é que eu digo? Aquelas de parafusar, gente. Eu tô esquecendo tudo ultimamente, é a... chave de fenda. Vou tentar empurrar com a chave de fenda. Então, e vou tentar passar bem pouquinho, porque tem que ser pouquinho, gente. Tem que ser pouquinho para não fazer mal. Eu vou mostrar pra vocês, é um gelzinho. E realmente, tem um cheirinho de canela. Ai, eu devia ter colocado a luva já. Isso aqui é uma meleca. Eu já tive problema com pombos aqui, porque tem pombos ali na vizinhança e, gente, eles estavam fazendo um galinheiro aqui. Eles pousavam aqui nos caibros, enchiam tudo de cocô bem aqui na frente da minha porta. Eu não sabia mais o que fazer. Daí eu descobri isso aqui na agropecuária. E nós passamos nos caibros já faz anos, gente. Nunca mais eles voltaram. Parece que eles passam assim de pai para filho. Eu sei que não me incomodaram mais os pombos. Eles ficam sentados nas casas vizinhas, olhando para cá, querendo vir para cá, mas eles não vêm. Eles sabem que um dia aqui eles não gostaram do que eles passaram. E não me incomodei mais com pombo. Então, uma dica para vocês aí, para formiga, para pombo, ou se vocês estão se incomodando também com muito passarinho assim, fazendo cocô, sujando muito, é uma ótima opção, mas tem que passar bem pouquinho mesmo, para não prejudicar eles. O certo é ter o aplicador. Eu vou tentar tirar com a chave de fenda, empurrando aqui atrás. Vamos ver se vai dar certo. Ai, mas é bem duro, duro. Tá difícil. É tão dura a tampa que sem aplicador não tem como tirar, gente. Tentei, mas não deu. Então, eu peguei e cortei aquela tampa maior de baixo, a parte que o aplicador empurra, e vou retirar com a colher. Olha só, vou retirar com a colher. É um grude mesmo, um grude bem grudento. Deixa eu mostrar pra vocês de pertinho. Olha só, gente, como é que é. É um gel bem grosso, bem grudento. E tem um cheirinho de canela. Então, vamos tentar fazer esse trabalho, mas lembrando, passar bem pouquinho. Essa luva aqui é uma luva velha que eu tinha, acho que ela tá até meio furada. Vai sujar bastante a luva, vai ficar emprestável. Se eu não ficar com as mãos grudadas ali em cima. Ai, gente, quero ver eu tirar dessa colher. Vamos ver como é que eu vou passar. Eu nem sei, porque eu nunca passei em planta, é a primeira vez. Eu já passei nos caibros, passei no muro, gente, também. Mas na planta é mais difícil, né? Vamos tentar, então. Ficou em falso. Descer porque não ficou bem certo assim. Testado. Ai, não tá certo, tá afundando aqui. Tá afundando, não tem jeito.
E olha que tem muitos galhos, né? Eu vou tentar passar com a costa da colher. Com as costas da colher, que daí não passa muito. Então, gente, eu tô passando assim, ó, bem pouquinho, ó. Só uma sujeirinha, porque ele vai sentar aqui, isso vai incomodar o pezinho dele. Então, ele vai para outro lugar. Não pode colocar demais.